assunto é com Murilo Rocha. Olá, bom dia. Bom dia, Lucas. Bom dia, Luciana. Bom dia. Bom dia, ouvinte da Band News. Pois é, o assunto de hoje, gente, eu vou, falei de eleição praticamente o primeiro, segundo turno inteiro, todos os dias, e hoje vou falar de novo, mas antes eu queria comentar um caso que me causou grande espanto, E acho que há muita gente que acompanhou também desde o início esse caso, que foi o homicídio, o assassinato do vereador Cássio Remy, em Patrocínio. Ele foi morto em setembro de 2020. Eu não sei se vocês vão se lembrar do caso, mas se não vão se lembrar, eu vou rememorar ele aqui rapidamente. O vereador Cássio Remy, ele estava fiscalizando uma obra que ocorria em Patrocínio, numa avenida de Patrocínio, e ele usava um celular, estava filmando lá a obra de revitalização na avenida lá em Patrocínio, e na época ele acusava o prefeito, aquele ano era ano de eleição, setembro de 2020, vocês vão lembrar, a eleição correria em novembro, daquele mesmo ano, eleição para prefeito. E o vereador Cássio Remy, ele filmava ali as obras de revitalização dessa avenida e acusava o prefeito Deiró Marra de estar usando funcionários ali da prefeitura, inclusive da sua campanha na época, para estarem fazendo obras em frente à casa dele, prefeito. Essa era a denúncia que o vereador Cássio Remy filmava. Enquanto ele filmava, chegou num carro, numa caminhonete, chegou o secretário de obras. O secretário de obras chama Jorge Marra, que era irmão do prefeito Deiró Marra. Jorge Marra, secretário de obras, irmão do prefeito, chegou lá, tomou o celular da mão do vereador, do Cássio, ele pegou o celular da mão do vereador, entrou no carro e foi lá para a Secretaria de Obras. O vereador, logicamente, foi atrás dele para recuperar o celular. Quando chegou lá, iniciou um bate-boca, isso tudo está registrado em vídeo. Um bate-boca, dedo na cara, aquela coisa toda. O secretário vai ao carro, pega uma arma e atira contra o vereador, faz disparos contra o vereador, mata o vereador e em seguida foge. Ele foge depois do crime covarde que ele cometeu. Pois bem, o crime foi julgado. Começou anteontem o julgamento e terminou ontem. 16 horas de julgamento, tribunal do júri, que é aquele tribunal que tem as pessoas da sociedade, são escolhidas ali, 11 pessoas para compor o júri, são escolhidas. E pois bem, o ex-secretário, irmão do prefeito, foi absolvido, acreditem, absolvido sob alegação de legítima defesa. Eu confesso que até rememorando o caso aqui me causa indignação. E tem vários, primeiro ponto, na minha opinião, completamente errado. E por que o secretário de obras de uma cidade é irmão do prefeito? Já está errado, começando daí já. O secretário de obra, irmão do prefeito. Já está errado. Isso, Já está um favorecimento familiar, nepotismo, enfim. Já está errado o secretário de obras ser irmão do prefeito. Mas ok, vamos lá. Depois, o vereador estava exercendo o seu direito, fazendo uma denúncia. Se era uma denúncia correta ou não, se ele exagerou no tom ou não, outros 500 estavam usando o celular, fazendo uma live, isso não interessa, Não interessa, ele é vereador, o papel dele é fiscalizar, era vereador, O papel dele era fiscalizar o que estava ocorrendo na cidade. Era época de eleição? Era época de eleição. Se a denúncia tinha cunho eleitoreiro ou não, não interessa. Isso tinha que ter sido decidido no campo da justiça eleitoral, se esse era o clima que se falava na época. Tinha que ser decidido no âmbito da justiça eleitoral. Mas não, virou uma discussão, como eu disse, o ex-secretário, que é irmão do prefeito, foi lá e pegou o celular da mão dele, roubou o celular dele e depois fugiu até a Secretaria de Obras. Quando chegou lá, tirou uma arma e matou o vereador. Qual que é a legítima defesa desse caso? Sinceramente, eu quero entender qual que é a legítima defesa desse caso, Só o advogado do ex-vereador Cássio Remy, que foi assassinado de maneira torpe, covarde, ele já recorreu do caso, vai recorrer logicamente, já recorreu, no momento ele recorreu, logo depois da decisão. E eu realmente fiquei chocado, Respeito à decisão do Tribunal do Júri, são pessoas comuns lá, que decidiram por absolver, mas é um crime que envolve prefeito,
né? Envolve secretário de obras, enfim, envolve políticos poderosos da cidade. Será que esse crime tinha que ter sido composto lá no Tribunal do Júri, teria que ter sido feito em patrocínio mesmo? Né? Será que a população está distante o suficiente para poder julgar com isenção esse crime, respeitando aí as pessoas do Tribunal do Júri? Que é uma das formas, né, aí definidas pela nossa Constituição de se julgar crimes de homicídio. Mas eu fico com essa questão, qual foi a legítima defesa desse caso? Lembrando que o secretário ficou preso aí, acho que, se não me engano, desde o crime, né, ele estava com prisão preventiva aí, em razão do porte de armas e tal, também. E a única condenação dele agora foi pelo porte de armas. E foi alegada legítima defesa. E aí me remete a outra coisa, a essa eleição que vai ter domingo, sobre essa questão das armas, né? Que é uma das pautas, das várias pautas dessa eleição. Esta questão das armas. Olha como é absurdo, olha como é desnecessário, olha como é desumano, né? Uma discussão que poderia terminar, no pior das hipóteses, um tapa na cara, um murro, um pontapé, o que seria péssimo também. Terminou com um homicídio, por quê? Por causa do porte de arma, por causa da posse de arma. Se o secretário não tivesse uma arma, ou ex-secretário, irmão do prefeito, não teria causado esse homicídio. Poderia ter tido uma briga, uma pedrada, uma paulada, uma discussão verbal, mas não teria ocorrido um homicídio da forma como foi, né? Um homicídio aí com um tiro, disparos de uma arma de fogo. Então, fica aqui o registro, né, que foi um crime cruel e filmado, né? Tá filmado. O advogado do ex-secretário, inclusive, foi o presidente da OAB Minas, Sérgio Leonardo, que ele defendeu na tese dele lá, inclusive, que o crime fosse julgado pela Sociedade Patrocínio. Ele falou isso ontem na entrevista que ele deu, que na opinião dele a Sociedade Patrocínio julgou e fez justiça. Opinião, logicamente, do advogado, né, do réu, né, que agora não é mais réu, foi inocentado, né? E já o advogado do Cássio, advogado da família do Cássio, né, falando que a lei não foi o limite, né? E contrariando todas as provas do processo, o Conselho de Sentença entendeu por absorver pelo crime de homicídio e condená-lo apenas no porte de arma. Essa é a visão do advogado da família do ex-vereador. Um caso, assim, realmente que a gente fica um pouco descrente, né? Até da percepção da população sobre as coisas, né? E essa questão do porte e posse de armas. Olha o perigo, olha o que acontece, né? A população não tem preparo para fazer uso da arma, para ter posse nem porte de arma de fogo. Então fica aqui registrado nesse comentário essa indignação, e eu acho que esse caso ainda provavelmente terá um novo julgamento com esse recurso aí que a defesa entrou logo depois aí da decisão. É isso. Lucas, Luciana. São 9h40.